Ele está fazendo algo poderoso em nós, para que Cristo seja revelado através de cada um de nós, dia após dia. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o apóstolo Thomas Hurd, apóstola Cris, que vão nos ministrar agora o encerramento dessa conferência, encerramento da Conferência Apostólica 2025. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Grande amigo, cabra bom, my friend, Igor. amém, amém, Amém. amém, amém. Amém. I thought maybe they forgot Portuguese. Eu achei que eles tinham esquecido do português na unção. Meu português é bom. My English is so-so. Meu inglês é mais ou menos. Amém. Help me Amém. tonight. Vocês me ajudem How hoje. many people are hungry tonight? Quantos aqui estão famintos hoje? I'm tired, but I can tell you something. Eu tô cansado, mas eu posso te falar algo. I can feel the presence of God. Eu consigo sentir a presença de You know, Deus. when the presence of God comes, Você it's sabe like quando a presença de Deus the vem? dunamis, the power, the É o energy. poder dunamis, a energia, o poder. And when I came from the world, Eu vim do mundo. I used to drink, Eu bebia, do drugs, these kind of things. fazia drogas, esse tipo de coisa. You know what happened when I drank? Sabe o que acontecia quando eu bebia? I would be strong. Eu me sentia forte, And we call this like beer muscles. né? E lá nos Estados Unidos chama músculo de When you cerveja. drink beer, Quando você bebe a cerveja, a boldness comes on. vem uma ousadia sobre You feel você. strong. Você se sente forte. And I was always strong Eu estava sempre forte when I drank. quando eu bebia. Não é? I was always bold when I drank. Sempre ousado quando eu bebia. Do you understand what I'm saying? Está entendendo o que eu estou If anybody dizendo? has ever gone through this, you know Se what I alguém já mean. bebeu, já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. When alcohol Quando o álcool comes into you, vem em você, it does something to you, faz algo em você, but it's a lie. mas é uma mentira. That's why the Bible says, É por isso que a Bíblia diz: be not drunk on wine, não vos embriagueis do vinho, but be filled with the Holy mas Spirit. enchei-vos do Espírito Santo. And you know what Jesus gave us? E você sabe que Jesus deu para nós The wine, o vinho, right? não é? And the master said, E aí o mestre lá disse, at the wedding, no casamento, usually the best wine geralmente o melhor vinho is given first, é servido primeiro, but you have saved mas você salvou the best wine o melhor vinho for last. para último. I'm telling you tonight, Eu tô falando para você hoje, in the presence of na God, presença de Deus, there's a wine, há um vinho, there's an energy, há uma energia, there's a boldness, há uma there's a ousadia, strength, há uma força, and there's something you're going to receive e tonight há algo que você vai receber hoje that's à going to noite, take you to the next que level. vai te levar para o próximo nível. If you receive that, Se você raise your recebe hands. isso, levanta as suas mãos. Receive that drink tonight. Recebe esse drink hoje. Say, Father, fill me with the new Fala, wine. Senhor, me enche do novo vinho. Energize me Me tonight. energiza hoje. Lord, give me strength. Senhor, me fortalece. Give me power Me tonight. dá poder hoje. Give me the new wine. Me dá o novo vinho. In Jesus' name, No amen. nome de Jesus, amém. Amen. Please be seated. Por favor, sente-se. We're going to hurry tonight. Nós vamos tentar correr hoje. We have to hurry A gente tem que correr, because we only have like 6 porque a hours. gente só tem 6 horas. Do you know when Paul preached, Você sabe que quando Paulo pregava, the girl fell out of the window, não é? A mulher caiu da janela, right? não é? In the middle of the night. No meio da noite. What did he do? O que ele fez? He goes down, Desceu, he raises the dead, ressuscitou a morta, they go back, voltaram and he continues to e preach. continuaram pregando. That's the kingdom. É o reino, That's the glory of God. é a glória de Deus, And that's the power.
E é o poder of resurrection. de ressurreição. The same Spirit O mesmo Espírito that raised Christ from the dead, que ressuscitou Cristo da morte. Paul received, Paulo recebeu. and Paul raised the dead. E Paulo ressuscitou o morto. Can I tell you something? Deixa eu te falar uma coisa. You're called to raise the dead. Você foi chamado para ressuscitar os mortos. Shakarabama. Hallelujah. Aleluia. Can I pray for you and your wife? Posso orar por você e sua esposa? Can you come up here? Podem vir aqui. I saw something on their life Eu vi algo sobre a vida deles. that I believe the Lord's going to move on. Que eu creio que o Senhor vai se mover. Will you help me pray for them? Vocês me ajudam a orar por Come ele? right Vem up here. aqui. I believe the Lord's going to touch you. Eu creio que o Senhor vai te tocar. And I want you to stand right here Eu quero que você fique em pé aí. because the Holy Spirit's going to move. Porque o Espírito Santo vai se mover. And I saw you guys writing big checks. Vi vocês escrevendo cheques altíssimos. And do you know that in the kingdom we're not beggars? Você sabe que no reino a gente não é pedinte. Some people in the church say, well, Algumas pessoas na igreja diriam: I just need to get next to a millionaire. eu preciso ficar perto de um milionário. And maybe like a dog I can catch Que some nem scraps. cachorro eu posso pegar os pedaços. That's not the kingdom. Isso não é o reino. We're not beggars in Nós the não somos kingdom. pedinte no reino. We're children of the king. Nós somos filhos do rei. We are kings. Nós somos reis. We raise millionaires. Nós erguemos milionários. And the Lord's going to raise you E o Senhor vai levantar vocês to write checks para because escrever cheques. you're the kingdom builders. Porque vocês são construtores do reino. And the Lord says the silver and the gold is O Senhor mine. diz: o ouro e a prata são meus. And I'm going to use you in mighty E projects, eu vou says the usar Lord. vocês com projetos poderosos. Because I see things like schools. Porque eu vejo coisas como I escolas. see things like homes for Eu children. vejo como casas para as I crianças. see a mighty move of God upon your Eu life vejo um mover de Deus poderoso sobre a sua vida. because you're filled with Porque compassion. você é cheio de compaixão. And your ministry is full of E o seu compassion. ministério é cheio de compaixão. And the Lord says that compassion E o Senhor diz: essa is compaixão going to touch the nations. vai tocar as nações. Because I see many projects Porque eu vejo muitos that the Lord's projetos going to use your que life o Senhor vai usar a sua vida. even to fund. Até para You're not- ser o patrocinador. Because I see crusades, I see Porque eu vejo outreaches, cruzadas, eu vejo and I see even pessoas the indo, nations. e eu vejo as nações. The Lord says, I'm going to use your E o life Senhor diz: eu vou usar a vida de even to vocês, disciple nations. inclusive para discipular nações. And I see you up through America. Eu vejo vocês por toda a I see you in América. Africa. Eu vejo vocês na And I see you África. E eu vejo oh, vocês in Panama. no Panamá. Oh, I see you in Eu Mexico. vejo vocês no México. And the Lord says, I'm releasing the E o keys. Senhor diz: eu estou liberando as chaves. And in Deuteronomy De 8:18, Deuteronômio it says, I am the 8:18, Lord que diz: eu sou who o gives you Senhor, the power que te dá poder to obtain de wealth. obter In the mighty riqueza. name of Jesus, No nome fire! poderoso de Fire! Jesus. Fire! Fire! Who's going to write the checks for the school? Quem vai escrever os cheques para as Who's going to write the escolas? checks for the Quem vai stadiums? escrever os cheques para os estádios? Who's going to write the checks? Quem vai escrever os cheques? Do you know that's kingdom? Você sabe que isso é reino. The Lord raises O people Senhor levanta in pessoas business and em finance negócios, em finanças, for His glory. para a glória dele. Not for the glory of Não é man, para a glória de homens, for the glory of para God. a glória de Deus.
doesn't mind you having money. Deus não se importa de você ter dinheiro. He just doesn't want you to idolize. Ele só não quer que você idolatre. Some people need to break that spirit Algumas of pessoas poverty. precisam quebrar esse espírito de pobreza. Do you understand? Entendeu? Because God wants to raise you. Porque Deus quer levantar você. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como Pentecoste, enche-me de novo. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Take Santo. your way tonight. Toma a sua direção aqui hoje. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Invite the Holy Spirit. Convida o Espírito Santo. Let's invite the King of Glory Vamos convidar tonight. o Rei da Glória hoje. Come, Holy Spirit. Vem, Espírito Fill us Santo. afresh. Nos enche fresco. Chris, tell them about your book. Cris, fala do seu livro. Por favor. Please. Por favor, please. Eu creio. Boa noite, a paz. Tudo bem? Quem é feliz com Jesus? Amém. Eu acredito que há pessoas que não estavam aqui ontem, então eu vou falar rapidinho da visão desse livro. O Senhor me pediu para escrever, eu escrevi em obediência. E aqui dentro desse livro tem 30 dias, de cada dia sendo uma mulher da Bíblia. A visão que o Senhor me deu para esse livro foi a visão da colheita. Se você adquirir esse livro, todos os livros nossos, tá? O valor é R$45. Se você quiser adquirir esse livro, você vai estar abençoando o nosso ministério, mas o desafio para esse livro em específico é que você compre um para presentear ou passe o seu para frente. Por quê? Para alguém que não conhece Jesus. A palavra diz que a mulher que conhece a Jesus e o marido é incrédulo, ela santifica o marido. Amém? Você apresenta esse livro para uma mulher que não conhece Jesus, eu tenho certeza que ela receberá o chamado, muitos são chamados. E ela obedecendo o chamado, o Senhor alcançará a casa dela. Casa tem uma média de 4 pessoas. Você está semeando um livro para colher 4, amém? Então eu desafio vocês, a gente tem recebido testemunhos, mulheres através desse livro para a honra e glória de Deus, testificaram que foram libertas, receberam batismo com o Espírito Santo, porque Deus usa o que Ele quiser, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. This book. Esse livro aqui eu quero presentear a Laís. Cadê a Laís? Glória a Deus. This book is about 7 spiritual habits. Esse livro são 7 hábitos espirituais. How to get free. Como se libertar. Stay free. Como permanecer liberto. And go into intimacy with God. E como ir em intimidade com Deus. After we do something for a certain amount of time, depois que a gente faz algo por um certo tempo, it becomes a habit. Se torna um hábito. Like I talked about yesterday about eating picanha. Lembra que eu falei de comer a picanha ontem? After you eat picanha, depois que você come a picanha, there's something about it you want to eat it tem again, algo right? sobre ela que você quer comer de novo. And then it becomes a habit. E aí se torna um hábito. Amen? Amém? The same way with pound of A cake. mesma coisa com pão de queijo. Right? It becomes a habit. Né? Torna um hábito. And this is a spiritual principle book. E esse é um livro de princípios espirituais. Who wants this book? Quem quer esse livro? Oh, Glória! Hey, you know when deixa eu falar. there's a certain word that I heard here. Tem uma certa palavra que eu ouvi aqui. When you go to the restaurant, quando você vai no restaurante, and I hear this word, eu ouço essa palavra. Ataca. Atacar. Right? What does that mean? O que significa isso? It means let's go, let's eat, let's embora, right?
Vamos embora, vamos That's comer. how it is with the Lord. É assim que é com o Senhor. He says knock, Ele fala bate and it will be answered. e será respondido. That takes action. Isso toma uma ação. Seek takes action. Buscar é uma God ação. gave you 2 feet Deus deu 2 pés for action. para ações. You're not made to sit. Você não foi feito para ficar You're sentado. made to move. Você foi feito para se mover. If God wanted to keep Se Deus quisesse manter the Ark of the Covenant a arca in a box, dentro lá da With caixinha, no a legs. presença, sem perna, He would never made you. Ele não teria feito você. He made you to carry His Ele presence, fez você para carregar a presença so you dele, could go, para que você vá, so you could take the kingdom para que você leve o reino and destroy the works of e the enemy. destrói as obras de Satanás. He didn't make you to sit. Ele não fez você para ficar sentado. Amen. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A life full of the Holy Spirit. Uma vida cheia do Espírito Santo. Walking with the Holy Spirit. Andando com o Espírito Santo. Every day. Todos os dias. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. What are we doing O que today? nós vamos fazer hoje? Huh? Não é? Who wants this book? Quem quer esse livro? Come, come, Vem, come, come, vem. come. I heard his voice. Eu ouvi a voz dele. He was like, Jesus, Ele estava, Jesus, Son of filho de David, Davi, don't pass me by. não me deixa, Here não I passa am. sem me abençoar, eis-me aqui. Do you remember what Jesus said? Lembra que Jesus falou? He said, Father, I know you hear my voice. Falou, Pai, eu sei que o Senhor ouve a minha voz. God wants to hear your voice. Deus quer ouvir a sua voz. Even though he already knows what you're Mesmo que thinking. Ele já sabe o que você está pensando. He knows what you're thinking. He knows Ele what you sabe o que need. você está pensando, Ele sabe o que você He precisa. still wants you to Ele ask. continua querendo que você peça. How many people, Quantas pessoas, your children, they want to go to Disney? seus filhos querem ir para Disney, Right? não é? Do they ask? Eles não pedem? You know they want to go. Você sabe que eles querem ir. But do you still like to hear them Mas você ask? continua gostando de ver ele pedindo? No, she said no. Ela falou não. Of course, because Claro. you're going to be broke. Claro, senão você vai ficar quebrado. But you still enjoy hearing Mas them ask. mesmo assim você se Mom, Dad, diverte. please, please, Mãe, please. mãe, pai, por favor, por There's favor. something inside of you Tem dentro de você that makes you happy que faz você feliz. because you know that they look to you. Porque você sabe que eles olham para você, eles pedem para você, eles dependem de They você. depend on you. Eles dependem de você. Entendeu? Got it? This book, Este livro, I told you that eu te falei, I grew up in the world. cresci no mundo. My father was abusive, Meu pai alcoholic. era um alcoólatra abusivo. He was mean. Ele era maldoso. He was demonized, Ele era endemoniado. and he was abusive. Ele era abusivo. I grew up with a hard heart. Eu cresci com o coração endurecido. I was ready to fight. Eu era pronto para ir partir para cima. All you had to do was look at me Tudo que wrong, você tinha que fazer era olhar torto para mim and I was ready to go. e eu estava pronto. Why? Because I Por was quê? full of rebellion. Porque eu era cheio de I was rebeldia. full of hatred. Eu I era was full cheio de of ódio. why did this have to happen to Por que me? que isso tem que acontecer comigo? I wanted to be born into any other Eu queria family ter nascido em qualquer outra família, than the family I was in. menos na família que eu estava. It was so unfair. Era tão injusto. That's how I felt. Era como eu me sentia. I had to come to peace Eu tive que entrar num lugar de paz with what happened to me. com o que aconteceu comigo. And I had to let God change my E eu heart. tive que deixar Deus mudar o meu coração. This book is about a process E esse livro é sobre o processo of how God changes our de heart. como Deus muda o nosso coração. God wants your heart. Deus quer o seu coração. Do you know that God wants you either hot or cold? Você sabe que Deus quer você ou quente ou frio. He says if you're lukewarm, I'm going to Ele falou, se você parecer morno, eu vou te vomitar. like I'll spit you out. Né? Eu vou te vomitar. Do you know that sometimes the coldest people, Sabe, algumas vezes as pessoas mais they frias, fight the hardest in the kingdom. elas são as que mais brigam pelo reino.
quando se converte. You know the person who was in prostitution, Né? Uma the pessoa drug que estava em addicts, the prostituição, alcoholics, em drogas, em álcool. they're fighters. São guerreiros. They were cold. Eles eram frios. Sometimes they hated God Alguns odiavam Deus. because they didn't know Him. Né? Porque eles não conheciam Ele. And they blame God. E culpavam a Deus. And they don't even know how to accept a loving Father E eles nem sabem como aceitar um pai que ama. because they've been abused Porque foram abusados by a father figure. por uma personagem de pai. There was a little boy Tinha um menino who came to me crying, que veio para mim chorando. and he bought this book. E ele comprou esse livro. And he said, I'm going to give this to my E father. ele falou, eu vou dar esse livro para o meu pai. My father's in the jail. O meu pai tá preso. Is there any young one here today? Tem alguém aqui, um jovem, alguém, Your father's in the prison, que seu pai está na prisão. and he's a good guy. E ele é um cara legal, ele é um He's cara not a bom. terrible guy. Ele não é uma pessoa terrível. He just has troubles, Ele só teve complicações. and he finds himself in trouble. E ele está respondendo por essas complicações. Is there a young man or young woman here Tem alguém aqui, um jovem rapaz ou uma jovem mulher, who's in that situation now? que está nessa situação hoje? I want to give you this Eu book. quero Come. dar esse livro. Vem. Is there a wife here who her husband's in trouble? Tem alguma esposa aqui que o marido está em problema? She's coming. I'm going to prophesy over your Eu life. vou profetizar sobre a sua vida. The Spirit of the Lord is upon me O Espírito do Senhor está sobre mim, to bind the broken heart para juntar os de coração partido and to set the captives e free libertar os cativos. and declare E declarar an acceptable year of the o ano Lord. aceitável do Senhor. Upon the words of this book, Sobre as palavras desse livro, I declare eu declaro that he will be que changed ele vai ser for the transformado glory of God, para a glória de that he will Deus. become a new man Que ele será um novo for the homem glory of para a God. glória de I Deus. break every Eu chain, quebro toda a every cadeia, assignment, every toda attack missão, todo off ataque your family, fora da sua off família, your life. fora da sua vida. And Father, I release the Pai, eu glory, libero a glória, I release the eu revelation, libero a revelação and I release impartation e eu libero a transferência da in the unção. mighty name of No Jesus. nome poderoso de Father, Jesus. in Jesus' mighty Pai, name. no nome Fire! de Jesus, fogo. I want to give you this Eu book, quero dar esse livro and I bless you. e eu te In Jesus' abençoo. name. No Come on, nome let's de give the Lord a Jesus. hand. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Do you know when Você sabe que quando I was a little boy, eu era um menininho, I wouldn't speak eu não falava, because I had a fear. porque eu tinha medo. Maybe because of the life that I had lived. Talvez por causa da vida que eu estava vivendo, I was so inverted. eu era muito introvertido. I wouldn't speak. Eu não falava. In the first grade, Na primeira série da escola, I failed. eu repeti. Not because I was dumb, Não porque eu era burro, but because I wouldn't speak. mas porque eu não falava. I had a spirit of fear, Eu tinha um espírito de medo. and it held me. E esse espírito me aprisionou, me It segurou, stopped me in school, me parou na escola. and when I got a little older, E quando eu fiquei mais velho, you know, some places você sabe que alguns lugares, they put dots up here, they put what? like dots on the floor. Eles põem uns pontos You no can't chão. see it down there, but Você não consegue ver aí. they're not here today. Hoje eles não estão aqui. But when you're preaching, Mas quando você está pregando, they have dots for the guitar player, né, they have dots for tem the os pastor, pontos para todos. and you're not allowed to leave the dot. E aí você não pode sair para poder. I'm very Eu rebellious. sou muito rebelde. I can never stay inside the Eu não circle consigo ficar dentro do círculo. because I like to be with the people. Porque You eu know, gosto de estar and com o povo.
So I wouldn't talk to the teacher. Então eu Why? não conversava com a professora. Por quê? Every time there was this heat, this fear that come on Porque me. toda vez vinha até esquentava, vinha um medo. I didn't know what that was. Eu não sabia o que era. And when I was a little older, Quando eu fiquei mais velho, I loved to sing. eu amava cantar. Eu amo cantar. Music. Música. Touched my heart. Sorry. Touched my heart. Like Toca meu coração. it really helped me. Música Music. toca meu coração. Does anybody love music? Alguém aqui ama música? Music, there's something about music Tem algo sobre a música that we're made for. We're made to worship. que We're nós made somos to, feitos. Nós somos feitos para adorar. that's how God's made us. Foi is to assim que Deus worshipers. fez a gente, como adoradores. There's something inside of us Tem algo dentro de nós that desires it, que deseja, right? certo? I wanted to sing. I wanted to Eu queria cantar, eu queria be a singer, ser um cantor. and I was good. E eu era bom. I was okay. Eu era ok. More or less, right? Mais ou menos, mediano. But every time I would get in front of people, Mas toda vez que eu ficava na frente de pessoas, I would get afraid. eu ficava com medo. And I would feel this Eu presence. sentia assim essa presença It was gripping me. que me segurava ali. Do you understand what I'm Você saying? está entendendo o que eu estou falando? I was under this fear. Eu vivia sobre esse medo. But when I drank alcohol, Mas quando eu bebia, all the fear went away. o medo ia embora. That's why I liked alcohol. Por isso que eu gostava do álcool. Because it seemed to set me free. Né? Porque de alguma forma ele me deixava mais livre. But then Mas aí the real problems begin. começam os problemas de verdade. Because that's the liar. Porque aí é a mentira, é o mentiroso. Do you understand what I'm Está saying? entendendo o que eu estou dizendo? That's why people fall into alcoholism, Por isso addiction. que as pessoas caem em vícios, em alcoolismo. Because it gives them a freedom Porque dá para eles uma certa liberdade that they're not used to. que eles não estão acostumados a ter. But it's a lie. Mas esse é uma So, falsa liberdade. That's why when Jesus said, drink the good Por stuff, isso que Jesus falou, né? And you Bebe don't- do vinho bom, you don't want anything else. você não vai precisar ter sede nunca That's why mais. you have to give them the good stuff. Por isso que você tem que dar para o mundo aí o que é bom. Because it's the truth that sets you Porque free. é a verdade que te liberta. Right? You give them the truth. You Você give them dá a para drink. eles a verdade. You give them a drink of the truth. Você dá para eles um gole da verdade. And you're saving their Aí lives. você está salvando a vida deles. That's why we do the books. É por isso que a gente faz os livros. Because people receive encounters. Porque pessoas recebem They get encontros. free. Pessoas são livres. Families get free. Famílias são livres. And they go deeper with E God. vão mais profundo com Deus. Because testimonies. Porque testemunhos. You know what the spirit of prophecy is? Sabe o que é o espírito da profecia? It's the testimony of Jesus É o Christ. testemunho de Jesus Cristo. The apostolic foundation. Né? A fundação apostólica é Do you Cristo. know Você sabe that for the unbeliever que para o descrente and for the religious, e para o religioso, Christ is a stumbling block? Cristo é uma pedra de tropeço. It's true. That's what the Bible É says. verdade, é o que a Bíblia It says diz. Christ is a stumbling Ela block. fala que Cristo passou a ser uma pedra de tropeço. But for the apostolic church, Mas para a igreja apostólica, Christ is the Cristo building block. é He's o the tijolo base. da construção, é a base. That's where we start. É aonde a gente começa. You know, when we say to Christ, Sabe, quando a gente fala para Cristo, come into my heart, venha morar no meu coração. there's a marriage that takes place. É um casamento que acontece. What happens? O que acontece? People say that, well, you accepted Christ. Pessoas falam, você aceitou a Cristo. Now there's nothing else you have to do. Agora não tem mais nada que você You're gonna precisa fazer. go into heaven Você and vai everything's pro gonna be- céu e vai ficar tudo bom. But that's not the case. Não é o caso. How many people are married? Quantas pessoas são casadas aqui? The day you got married, O dia que você se casou that was the day it began. foi o dia que começou. That wasn't the end of the Não marriage. foi o fim do casamento. That was only the Foi beginning o começo of your life together, da sua vida junto. of becoming one A se tornar person.
Uma pessoa. You know anybody that's been married a long Você time? conhece alguém que é casado há muito tempo? They begin to look like each other. Eles começam a parecer um com o outro. They finish each other's Eles sentences. terminam as frases um They dos finish each outros. other's stories. Termina a história They um do begin to outro. dress alike. They begin Começa a to. vestir igual. Do you understand what I'm saying? Tá entendendo o que eu falo? They become one person. Eles se tornam uma pessoa. That's how it is with Christ. E é assim com Cristo. The more time O mais tempo you spend with que Him, você passa com Ele, the more like Him you become. mais como Ele você se torna. I talked yesterday about Eu falei com vocês ontem sobre the kingdom, the stone. sobre o reino, sobre a pedra. How David foreshadowed the kingdom. Como Davi espelhou o reino. How Christ sits on the throne of David. Como Cristo está sentado no trono de Davi. Jesus, son of David. Jesus, Right? filho de Davi. How David Certo? overcame his fear Como que Davi venceu o seu medo of death. de morte. Right? Certo? He said when he lost his son, Quando ele perdeu o filho dele, ele disse. he went into prayer for 7 Ele days foi em oração por 7 dias. because God corrected him. Porque Deus corrigiu ele. And after he found out E depois que ele descobriu that his son had passed, que o filho dele tinha falecido, he understood something. ele entendeu algo. He said, "He never come back here to me, Ele entendeu e falou assim: ele nunca vai voltar aqui para mim, but I'm going to him." mas eu vou para ele. He was not afraid of death. Ele não tinha medo mais da morte. You know what happened when I drank? Sabe o que acontecia quando eu When bebia? I did drugs, Quando eu me drogava, I was no longer afraid of death. eu não tinha mais medo de morrer. Those kind of things happen. Esses tipos de coisa acontecem. It's the liar. Mas é uma mentira. The devil's a liar. Porque o diabo é um mentiroso. He's a trickster. Ele He's é a um deceiver, mentiroso. right? Ele é um enganador, certo? Combinado? Amém. Amen. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. So the Então, question a questão is, why é por que does God Deus want us to be perfect? quer que nós sejamos perfeitos? It's a good question, right? Não é uma boa pergunta, certo? Why not just live in grace? Por que só não viver em graça? Why not just continue Por que não só continuar the same path we were on? o mesmo caminho que a gente estava? Why does God say become Por perfect que in Deus love? fala sede perfeitos no amor? It's a good question. Não é uma boa pergunta? The first time I took my son to church, A primeira vez que eu levei o meu filho para a igreja, I had a habit of asking him every time we did something. eu tinha o hábito de perguntar para ele toda vez que a gente fazia alguma coisa. I said, "Son, what did you Eu learn?" falava, filho, o que você aprendeu? And we went to the church. E nós fomos para a igreja. The first time I took him. Primeira vez que eu levei ele na igreja. And we come out, we got in my truck, Nós saímos, entramos na minha caminhonete. and he said, I know, Ele Dad. falou, eu sei, pai. I know what you're going to ask Eu me. sei o que você vai me perguntar. And honestly, I had no E clue. honestamente eu não estava pensando em nada ali. I had no clue what he was talking Eu não, about. não tinha nem noção do que ele estava falando ali. He says, you're going to ask me Ele falou, você vai me perguntar what I learned in the church. o que eu aprendi na igreja. I said, okay, tell me. Eu falei, isso, me conta. He said, I learned Eu aprendi, ele disse, that we're going to spend que eternity nós vamos passar a eternidade, either in heaven seja no céu or in hell. ou no inferno. Now my son's teaching me. Agora o meu filho está me ensinando, então. You know, our kids will teach us Você things. sabe que as nossas crianças nos ensinam Our coisas. kids teach us so much. As nossas crianças nos ensinam tanto. And you know, the children of this church, Sabe, as crianças dessa igreja, they're going to evangelize the city. elas vão evangelizar a cidade. They're going to bring Elas a great trarão harvest uma of grande souls. colheita de almas. They're going to bring a harvest of souls. Elas trarão colheitas de almas. They're going to do the greater works. Elas vão fazer as obras maiores. We need to sow into our Nós children. precisamos semear na vida das We nossas need to crianças. listen to what they're saying, Nós because precisamos ouvir o que eles estão dizendo. Jesus said, don't hinder the children to Porque come to Jesus me, falou, não segurem as crianças de vir até mim. because they have Porque eles têm innocence.
inocência. Amen? Amém? I learned something Eu aprendi algo, that the spirit of fear que o espírito de medo was stopping me. estava me parando. And the Bible says E a Bíblia diz that you're not born que você não nasceu with a spirit of fear, com o espírito de medo, but of what? mas do Power, que? De poder, love, amor and a sound e mind. moderação. Do you know why the enemy attacks the minds of Sabe people por so que much? o inimigo ataca a mente das pessoas That's tanto? why people on drugs, Sabe por que tem pessoas em drogas? their minds are gone. Porque as mentes estão fora. That's why the enemy uses these things É as a por isso gate que o inimigo usa essas coisas como uma porta to destroy the minds of people. para destruir a mente das pessoas. Entendeu? You got it? We have to be aware Nós precisamos estar conscientes of how the enemy works. de como que o inimigo opera. How are you going to destroy Como é que você vai destruir what you don't o know? que você não conhece? Do you understand? Você está entendendo? When you pray, Quando você ora, your words have power. as suas palavras têm poder. You have to get, when you sow a seed, Quando você semeia uma semente, you have to say, this is for a você harvest. tem que falar, isso aqui é para uma colheita. I'm sowing this into the next Eu estou generation. semeando isso para a próxima geração. I'm sowing this into the Eu school. estou semeando isso na escola. I'm sowing this into the Eu estou nations. semeando isso para as nações. I place a demand on my Você tem que seed. colocar uma demanda ali no que você está semeando. It's the same way when you pray. É a mesma coisa quando você ora. You need to get specific. Você precisa ser específico. Lord, I thank you, Lord, Senhor, eu te agradeço, for Senhor, this Macumba Center over por esse here. centro de macumba aqui a ser destruído. Lord, I thank you through your mercy Pai, eu te agradeço pela sua and through your misericórdia e grace pela sua graça, that you will encounter que o them Senhor encontre eles with the living God, com o Deus vivo, that you will make them into que o evangelists, Senhor torne eles that they will evangelistas, evangelize the drug que eles addicts, vão evangelizar os drogados, that they will bring a harvest of que eles souls vão trazer a colheita de for almas the kingdom of heaven. para o reino dos céus, In Jesus' no name. nome de Jesus. When Jesus said, Quando Jesus disse on this rock, sobre esta pedra, it wasn't Peter. não era sobre The Pedro. rock is Christ. A pedra é Cristo. Peter was the little stone. Pedro era pedrinha. You're the little stone. Você é a pedrinha. The same stone A mesma pedra that David used que Davi usou to destroy para destruir the spirit of fear o espírito de medo. is in your hand. Está na sua mão. What are you going to do with O it? que você vai fazer com isso? Stop throwing it at your neighbor. Para de ficar apedrejando seu vizinho. Love your neighbor. Ama seu vizinho. This is what happens. É isso que acontece. You know, when in hunting, Sabe, quando você vai caçar, they raise dogs eles treinam cachorros to hunt the prey. para ir lá pegar a presa, cheirar a presa. But when they put the dogs together, Mas quando eles põem os cachorros juntos, the dogs begin to attack os each other. cachorros começam a atacar um ao outro. That's what happens in the church. E às vezes é isso que acontece na igreja. When the people of the church As pessoas da igreja, aren't doing what they're supposed to be quando doing, elas não estão fazendo qual é o chamado they begin to delas, attack each other. elas começam a atacar os outros. They begin to talk about each other. Começam a falar um do outro. They begin to get in others' business and Começa gossip. a entrar na coisa que não é da conta. They Começa a even- fofocar. They even turn it into a prayer. E às vezes ainda faz até oração. Oh, I'm sorry. Let's pray for Sister Sally. Vamos 'cause- orar para a irmã tal. all right, come on, let's get together. Oh, Lord, Vamos nos reunir, vamos orar por ela. we pray for Sister Sally, Pai, nós Lord. oramos para a irmã Sally. We just know that she's in Nós adultery, sabemos que ela está and em Lord, adultério, right? não é? We, A fofoca. we say we're praying, but we're really Né? A gente gossiping, fala que a gente está orando, mas a gente está fofocando dela. right? We need to get serious A gente tem que começar a ficar sério about what the enemy's doing in the city sobre o que o inimigo está fazendo na cidade. and going into the E city focar na cidade. and after the works of the E ir darkness, atrás das obras das trevas. because you have the power, Porque vocês têm o poder. and the only place E o único lugar the enemy has a right que to o be diabo tem o direito de estar is under your é feet. debaixo dos seus pés. Tonight, God's going to move in miracles, Hoje Deus vai se mover com milagres.
Since the day God touched me, Desde o dia que o Senhor me tocou, everywhere I go, todos os lugares que eu I see vou, miracles. eu vejo The milagres. first miracle I O saw, primeiro milagre que eu vi, God opened blind eyes. Deus abriu os olhos que eram legalmente cegos. We weren't praying for A blind eyes. gente não estava nem orando por olhos We were talking cegos. about Jesus. A gente estava simplesmente conversando de Jesus. What am I O que saying? eu estou dizendo? Expect your miracle. Começa a esperar o seu milagre. Do you know, Jesus didn't say, Você sabe, Jesus não disse, pray for miracles. ore por milagres. He didn't say that. Ele não falou isso. He said, go heal the Ele sick. falou, vai, cura os Cleanse the enfermos, leper. vai, limpa o leproso, Cast the demons. expulsa os demônios, Advance the kingdom. avança o reino, Pronounce the kingdom is here. pronuncia que o reino é chegado. That's your life. Essa é a sua vida. That's your ministry. Esse é o seu ministério. You don't need to be up here. Você não precisa estar aqui no You need to altar. be out Você there. tem que estar lá, fora. We walked to the mall the other A day. gente foi no shopping outros dias. Prakash and myself and Rakesh e Chris. eu. E a And Cris não. there's a young boy in the store. E tinha um jovem lá na loja. We prophesied over his Nós life. profetizamos sobre a vida He dele. starts crying. Ele começou a chorar. God touched him Deus tocou ele. right where he was. Aonde ele estava? Where did God find you? Aonde que Deus está encontrando você? He didn't find me in the church. Deus não me encontrou na igreja. He encountered me Ele encontrou eu when I was on drugs. quando eu estava me He called drogando. me. Ele me chamou lá. God can use your Deus life pode usar a sua vida to speak. para falar. Sometimes it's just, I think I should call this person. Algumas vezes você está pensando assim, eu acho que eu devia ligar para aquela pessoa. I just Fica com a pessoa. I feel like I should call this Fica person. com a pessoa ali na cabeça. And I don't even know what to Eu say. não sei nem o que falar para ela. Tá pensando nela. You know what happens when you call? Sabe o que acontece quando você liga? God gives you the words to Deus te say. dá as palavras para falar. We go from faith Nós vamos de fé to faith em to fé, faith em to fé, faith. em fé. And we go from strength to Nós vamos de strength to strength. força, força em força. From glory to De glory to glória glory. em glória em glória. So why does God Então por que Deus want us to become perfect in love? quer que nós sejamos perfeitos em amor? Why? Por quê? It's a good question. É uma boa pergunta. Do you know anybody who's ever taken a job? Você já conhece alguém que está procurando um emprego? You count the cost. Né? Você quer contar o quanto que você vai ganhar. How much am I going to work? Né? Quanto eu vou trabalhar? What can I expect to get E paid? quanto que eu vou ganhar? When's my day off? Quando que é minha folga? If you don't ask these Se questions, você não perguntar essas perguntas, maybe you're not real smart, talvez então você não seja tão inteligente. Right? Certo? and somebody might say, "What was you E thinking?" alguém fala, o que você estava pensando? And you know what? You'll say, "I wasn't." Você fala, eu não estava. God didn't call you not to think, Deus não te chamou para não pensar. right? Certo? You're not stupid. You're Você não born é, você power, não é love, tonto. and a A mind. Bíblia diz que você God's given you a mind. Deus te deu uma mente. Entendeu? Got it? In the kingdom, No reino, God gives you Deus power, te dá poder, love, amor and a strong mind e uma mente forte, for a purpose. com um propósito. Why does He give you power? Por que Ele te deu poder? To destroy the works of the enemy, Para destruir as obras do to inimigo, overcome. para vencer. Glória a Deus. Glory to God. What happened O que acontece? with Stephen? O que aconteceu com Estevão? Does anybody know the testimony of Alguém Stephen? conhece aqui o testemunho de Estevão? In the book of Acts No livro 7:60. de Atos 7:6. 7:60. 59 and 60. 59 e 60. Do we have that? Nós temos como passar?
If we can do 59 and Se a 60. gente puder voltar no 59 e o 60. And Chris, read that, please. E a Cris vai ler. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. So Stephen, Então Estevão, he began to shine. ele começou a resplandecer. He began to glow. Ele começou a brilhar. And he said, receive me. E ele disse: recebe-me. Why? Então, Because he learned to love. porque ele aprendeu a amar. We can't imagine that in the carnal A mind. gente não consegue imaginar isso na mente carnal. Because when somebody does us wrong, somebody Porque quando violates, alguém viola, quando alguém faz alguma coisa errada para nós, nos viola, the flesh says, I want to get even. né? Sorry. The flesh says, I want to get A even. carne fala: você vai pagar. Right? Não é? Somebody runs you off the road in the Né? car. Alguém te joga para fora no carro, They steal your wallet. né? Ou alguém rouba sua carteira, They speak badly about ou you. fala mal de você. You're like, I'm going to get them. Você fala: eu vou pegar eles. That's not the kingdom. Isso não é o reino. Why are we supposed to become perfect in Por love? que nós temos que nos tornarmos perfeitos em amor? Stephen began to shine. Tem versões que diz que Estevão começou, the se glory resplandeceu. of God came upon A him. glória de Deus veio sobre And ele. he said, forgive them E aí ele falou: perdoe-os, because they don't know what they're porque doing. eles não sabem o que fazem. The same thing Christ A said. mesma coisa que Cristo disse. You know what happened? Sabe o que aconteceu? He became Christ-like. Ele se tornou como a Cristo. He learned to love. Ele aprendeu a amar. There was a prophet in the U.S. Tinha um profeta nos Estados Unidos. His name was Bob O Jones. nome dele é Bob Jones. He died, Ele morreu. and he went to see Jesus. E ele teve uma visitação com Jesus. There was two lines. Havia duas filas. There was a big line Uma fila tinha uma fila grande, that was going into hell. que estava indo para o inferno. A small line that was going into Uma fila heaven. pequena estava indo nos céus. He was in the small line. Ele estava na fila pequena. And every time someone come up E to toda vez que Jesus, chegava a vez dessa pessoa estar perante Jesus, he asked one question. ele fazia uma pergunta. The question was, A pergunta era: did you learn to love? você aprendeu a amar? And Jesus would kiss them, Aí Jesus dava um beijo na testa and they would go in. e eles entravam. So it was his turn. Aí era a vez dele. He said, I got all puckered up. Ele falou que ele estava lá He goes, preparado. I'm ready. I got my lips ready. Ele falou que já estava até com o beijo pronto. And he gets up to Jesus, E ele chegou para Jesus and he said, e ele disse: did you learn to love? você aprendeu a amar? And he said, yes. Ele falou: sim. He said, no. Jesus falou: não. He said, I'm sending you back. Estou te mandando de volta. He said, I'm going to use you Ele falou: eu vou te usar to raise a generation para levantar uma geração of prophets de profetas in the ministry e o ministério of learning how to love. de como aprender a amar. And that became his life's E message. aí tornou a mensagem da vida dele. One question. Uma pergunta. The question wasn't, A pergunta não era: how many people did you bring to salvation? quantas pessoas você trouxe para a salvação? How many miracles did you see? Quantos milagres você tinha visto? How many houses did you build? Quantas casas você construiu? How many people were in your church? Quantas pessoas estavam na sua igreja? I could go on. E eu podia ainda ficar falando He aqui asked one mais. question. Ele fez uma pergunta: Did you learn to love? você aprendeu a amar? He said, I'm sending you back Ele falou: eu estou te mandando de volta to raise up a people para levantar um povo, to learn to love. para aprender a amar. He died E sabe que dia que ele morreu? 2014 Em 2014, on Valentine's Day, no dia dos namorados americanos, o dia do amor. the day of love in America. O dia do amor nos Estados Unidos. That became his life's message. Depois, quando ele voltou, essa foi a mensagem da vida dele. Can I tell you something Deixa eu te today? falar algo hoje. You have a message. Você tem uma mensagem. Your life has a message. A sua vida tem uma mensagem.
Each one of you. Cada um de vocês. Your life has a message. A sua vida tem uma mensagem. Ask the Lord what that message Pede para o is. Senhor qual que é essa mensagem. You might be surprised. Talvez você até se surpreenda. It doesn't look like the pastor's Não apostles. é igual a do apóstolo. It looks like what he's called you to Não do. é igual a que ele chamou It você doesn't para look like fazer. mine. Não é igual a minha. It looks like what he's called you to do. Vai parecer com o que ele o seu chamado vai ser o que ele te chamou para fazer. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. First John 4:18. 1 João 4:18. What does that say? O que diz lá? No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. And go to 20. Vai para o 20. Nós amamos. Não. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Do you know that learning to love Você sabe que aprender a amar is not about somebody else? não é sobre alguém, It's about what's happening here. é sobre o que está acontecendo aqui. It's the change of the heart. É a mudança do coração. God wants your heart. Deus quer o seu coração. Learning to love Aprender a amar cast out all fear. lança fora todo medo. Because fear has to do with judgment. Porque o medo tem a ver com julgamento. It has to do with torment. Tem a ver com tormenta. But love Mas o amor never fails. nunca falha. The apostolic O apostólico is building something in you, está construindo algo em você. inside of you. Dentro de você. It's Christ in you. É Cristo em vós. That is the hope of glory. Que é a esperança da glória. His kingdom O reino dele does not come through sight, não vem por vista, but yet it's within. mas sim vem de dentro. It's an inside job. É um trabalho interno. We love A gente ama because he first loved us. porque ele nos amou primeiro. Is this helping anybody Isso tonight? está ajudando alguém aqui hoje? In Mark 9:1, Em Marcos 9:1. in Jesus' name. No nome de Jesus. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. He said there's some that won't even taste death. Ele diz que alguns aqui não vão nem experimentar a morte. I prophesy E eu profetizo that's you tonight. sobre vocês hoje. A long time ago, Há muito tempo atrás, there was a king havia um rei of a grand kingdom, de um grande reino.
a very large kingdom. reino muito grande, But he had no son mas ele não tinha herdeiro to sit on the throne, para sentar no trono, to take over para cuidar the kingdom. do reino. So he thought, Então ele pensou, I'm going to send a letter eu vou enviar uma carta all across the land por toda a terra for the next succession of the throne. para quem vai querer aplicar para se suceder para o trono. And the only requirement O único requisito is going to be vai ser that they must have que eles têm que ter an unfailing love um amor infalível for the people of the land. pelo pessoal da minha terra. So the young men all over the land Então todos os jovens de toda a terra become very excited ficaram muito animados at a chance com a chance to take over the de throne, poder tomar o trono, to sit on the seat of de power, sentar ali com poder, no trono do poder and to run the e kingdom. poder governar esse reino. But there was a young man Mas tinha um jovem rapaz far across the land on the other de um side. lado muito longe, do outro lado lá, dessa mesma terra. But because of his conditions, Mas por causa da condição dele, he was poor. ele era pobre. He didn't have a nice suit, a jacket. Ele não tinha um blazer bonito, He didn't have nice roupas, the não shoes, tinha sapato. sapato bom, não tinha roupa boa. He was a simple man. Ele era um homem simples. But he thought, Mas ele pensou, I'm going to take this. eu vou fazer isso. For the next 2 weeks, Pelas próximas 2 semanas, I'm going to work hard. eu vou trabalhar bem pesado. I'm going to get me a nice jacket, Vou comprar para mim um blazer, something proper to meet with the king. algo apropriado para encontrar com o rei. And I'm going to get some supply E aí vou comprar uns suprimentos, so I can make the journey. né, para que eu possa comer durante a viagem. And that's what he did. E foi o que ele fez. For the next 2 weeks, Nas próximas 2 semanas, he worked extra. trabalhou horas extras, He bought a supply. comprou The clothes. suprimentos, comprou as roupas He began his journey e começou a jornada for 3 days. para 3 dias. He was almost to the palace. Ele estava quase lá no palácio. And up on the right E quando ele estava was na an old estrada, man ele viu um senhor beside the road. velho no acostamento. And the old man said, E esse homem velho disse: Son, I'm hungry. Filho, eu estou com fome, I'm cold. estou com frio. Will you feed me? Você poderia me dar alguma coisa para Will you comer? help me to get warm? Você poderia me dar alguma coisa para eu vestir? Without thinking, Sem pensar, the young man took off his coat, esse rapaz jovem tomou, Gave tirou it to o the old blazer, man, deu para o rapaz, gave him his food he deu had. a comida que ele tinha para terminar de chegar. 1,000 times the old man says, Thank you. 1000 vezes esse senhor falava: obrigada. Thank you, son. I was Obrigada, cold. filho, eu estava com frio. You got me warm. I was Você me hungry. You aqueceu, fed eu me. tava Thank com you, fome, son. você me alimentou. Obrigada, filho. And the young man continued the E journey. o rapaz jovem continuou a jornada. And now he begins to think, Aí no meio do caminho ele pensou: I don't have it. I don't have the clothes. agora eu não tenho mais a roupa. And he remembered E lembrou the only requirement que o único pré-requisito was to have unfailing era love para ter um amor pelo for the people of the land. pessoal, pelos habitantes daquela terra. So he thought, I'm going to continue. Então ele falou: tá bom, eu vou continuar. I'm going to meet with the king. Vou encontrar com o rei. So he went to the palace. Então ele foi ao palácio, They opened the door. abriram as portões, They brought him in. trouxeram ele para dentro. And they gave him rest, and he Aí got a deram um shower. lugar He para got ele ready descansar, tomar um banho, to se meet with the preparar king. para encontrar com o rei. And so it came his time. Chegou a hora dele, And they opened the doors of the throne room. eles abriram as cortinas lá do trono. And the boy came in, O rapaz entrou and he kneeled down. e ele se ajoelhou perante o rei. As he came into the O room, rei entrou no trono, he bowed his head ele abaixou a cabeça in respect. em respeito. And then he looks up, Aí ele olhou para o rei and then he goes, e ele ficou em chocado. the old man looked familiar. Esse rei parecia familiar. And the king looked down, Aí o rei olhou para ele, and he said, yes, it was me. falou: sim, era eu. And the young man said, E why? o rapaz falou: mas por quê? Why would you do that? You're a Por king. que você fez isso? Você é rei. Why would you do this? Por que você fez isso comigo? And the king said, E o rei disse: because I had to know. porque eu tinha que saber. Because anybody, Porque qualquer um
would give to me daria a roupa para mim, expecting esperando something in return. alguma coisa em troca. Anybody would give to serve Qualquer sit on daria the qualquer throne coisa para servir, sentar no and rule trono, the kingdom. né? E governar esse meu reino. He said, I had to see, I had to know. Eu tinha que ver, eu tinha que saber I had to know if your heart was true, se o seu coração era verdadeiro. if you would give without expecting Se você anything. ia dar sem esperar nada em troca. He said, these people Ele disse, esse povo of this land dessa terra don't need somebody não precisa de alguém to rule that way. para governar eles. He said, these people need Esse pessoal precisa you to rule this land. que você governe eles. He said, today E ele disse, hoje I count you worthy eu te faço digno to sit on the throne. de sentar no trono. The greatest in the kingdom O maior no reino are the servants. são os servos. He said, I want that one. Ele falou, eu quero aquele, He said, I want that one. eu quero aquela, He said, I want that one. quero aquele. I choose you Eu today. escolhi você hoje. I choose you Eu today. te escolho hoje. He's the King Ele é o rei of kings. dos reis. He raises kings. Ele levanta os seus reis. God doesn't test you Deus não testa você to just curse you. He para tests te you to bless you. amaldiçoar. Ele testa você, ele prova você Many para of te you abençoar. have been going through trials. Muitos de vocês têm passado por provas. He's the God of the valley. Ele é um Deus do vale. He's the God of the Ele mountain. é o Deus da montanha. He's taking you from the valley Ele vai te levar do vale to the mountain. para a montanha. Do you know that Jesus didn't go? The Bible says that he went up into the mountain. Você vê, a Bíblia fala que Jesus foi e entrou na montanha. That's the mountain of the Lord. É a montanha do Senhor. He with pure hands É aquele com mãos puras, and a clean heart coração limpo, will enter. são os que entram. He said, Ele disse, those with a pure heart aqueles de coração puro will see God. verão a Deus. That's why I said, Por isso que eu disse, God, I don't have a pure heart. falei, Deus, I want to see you. eu quero ver o Senhor, eu I wanna preciso ter know um you. coração puro, eu quero te conhecer. He said, I'm going to change your Ele heart. falou, eu vou te mudar, eu vou mudar Says, seu "I'm coração. changing you Eu estou te from mudando, glory ele me diz, de to glória em glória. First Corinthians 1 Coríntios 13:10 through 13. 13, 10 ao 13. In Jesus' name. No nome de Jesus. You guys are good. Vocês são bons. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Shata ba 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 ba. Thank you, Holy Spirit. 1 Coríntios 13, 10 ao 13. Okay, can you read? 1 Corinthians, can put 1 Chronicles. 1 Corinthians 13. 1 Coríntios 13, Corinthians Coríntios 13, 13, 10 ao 13. 10 through 13. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois
veremos face a face. Agora, meu conhecimento é incompleto. Depois, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Do you know that love empowers faith? Você sabia que o amor empodera a fé? You want power? Você quer poder? Learn to love. Aprende a amar. When you're a child, Quando você é criança, you do things as a child. você faz coisas de criança. But maturity Mas maturidade is what God wants. é o que Deus quer. When you raise a son or daughter, Quando você forma, cria um filho, uma filha, you don't raise them to be children. você não cria eles para serem crianças. You raise them to be dads Você and cria moms. eles para serem mães e pais, adultos. Is it true? Não é verdade? We don't raise children, we A gente raise não cria adults. criança, a gente cria adulto. It's the same thing. É a mesma coisa. You can prophesy. Você pode profetizar, You can cast out demons. você pode expulsar demônios, You can do all the things. você pode fazer todas as coisas. But without love, Mas sem amor, the Bible says you're a a Bíblia diz que você é bocuda. bocudo. Desculpa. It's true. É verdade. I had a real revelation Eu tive uma revelação de verdade about this sobre isso. because I love miracles. Porque eu amo milagres. We see them all the time, A every gente time. vê todas as vezes, o tempo They're going to todo. happen tonight. E eles vão acontecer aqui hoje. I was in San Andre, Eu estava em Santo André, and there was a woman in a wheelchair. tinha uma mulher numa cadeira de roda. As we prayed for her, she came Nós out of the oramos wheelchair. por ela levantou-se da cadeira de roda. And the whole church A igreja erupted. toda vibrou. We praise God. Nós glorificamos a Deus. And she never went back to the Ela nunca wheelchair. mais voltou para aquela cadeira de roda. But 3 years later, Mas 3 anos depois, sem She- voltar para a cadeira de roda, she died. ela faleceu. It made me think. E me fez pensar. Miracles aren't enough. Milagre não é suficiente. We're all going to pass. Todos nós vamos passar. These things are going to pass. Essas coisas todas vão passar. But that which is perfect comes, Mas quando o que vier perfeito vier, the other things are going to pass away. as outras coisas vão desaparecer. You don't have a gift of God. Você não tem um dom de Deus. You become a gift of God. Você é o dom de Deus. You become Você se torna what you behold. o que você carrega. We love because He first loves A us. gente ama porque Ele nos amou primeiro. When I grew up, my parents would say these Quando eu things. crescia, quando eu era criança, os meus pais diziam isso. They would say, "Do what we say. Fala o que a gente fala. Don't- Faz o que a gente fala, Don't do what I do. mas não faz o que eu faço. Do what I tell you to do." Faz o que eu mando você fazer. You know what that is? Sabe o que é isso? It's called religion. É chamado religiosidade, It's hypocrisy, hipocrisia, right? certo? Because at the end of it, Porque no final daquilo, I did what I saw. eu acabei fazendo o que eu What I via. saw my parents did, O I que eu via que became. os meus pais faziam, eu me tornei. I became the things I hated Eu about me them. tornei as coisas que eu odiava sobre eles. But what happens Mas o que acontece when we focus on quando a Christ? gente foca em Cristo? We become Him. A gente se torna Whatever's como Ele. righteous, Tudo que é justo, whatever's holy, tudo que é santo, whatever's of good report, tudo que é de bom relatório. keep your mind here Se há alguma virtude, pense nisso, because you become it. porque você se torna. It's not about Não é sobre doing everything perfectly. fazer tudo perfeito. It's about loving Him. É sobre amar a Ele. Love never fails. O amor nunca falha.
Prophecies may fail. As profecias podem falhar. Miracles may Os fail. milagres podem But falhar. love will never Mas o fail. amor nunca falhará. You have an inheritance, Você tem uma herança, an eternal life in the kingdom. uma vida eterna no reino. That's what you need to preach. É isso que você precisa You pregar. know, when you pray for somebody Quando você ora por alguém, and you pray for a miracle, say, você ora por um milagre, what if they don't get healed? e se eles não se curam? Your God doesn't love them Seu anymore? Deus não ama mais eles? Right? Certo? That's not true. Não, não é verdade. No. But Mas, if they don't feel se eles não sentirem the love of God o amor de Deus through your life, através da sua vida, why would they want your God? por que eles vão querer o seu Deus? The world is hungry for it. O mundo está sedento disso. You know who God sent? Sabe quem que Deus envia? He sent his son. Ele enviou o filho You know who dele. his son sent? E sabe quem que o filho dele enviou? He sent you Enviou você, in his image. a imagem de semelhança. He said, look at me. Ele falou, olha para mim, Pick up your cross. pega a sua cruz, Follow me. me segue, Do what I do. faz o que eu faço. My son used to follow me O around. meu filho me seguia. Everything I did, Tudo o que eu fazia, he walked behind me. ele vinha atrás de mim. If I was doing Se eu construction, estava trabalhando He'd com do construção, construction. ele estava lá fazendo construção. everything I did. Tudo o que eu fazia. He said, I want to be just like Ele you, falava, eu Dad. quero ser igual você, pai. That's how our walk is with E é Christ. assim a nossa caminhada com Cristo. He said, you shall call nobody father Né? but me. Ele fala, você não vai chamar ninguém de pai, mas He somente said, eu. I want to be just like you, Eu quero Dad. ser que nem meu pai, ele falava. I want to become Eu just quero like me you tornar igual você, pai. because I have an eternal blessing. Mas a gente tem que ser assim com Deus, porque nós temos uma bênção eterna. What is it about fear? E sobre o medo? Why do we need it? Por que a gente precisa? Because the Bible says, Porque a Bíblia diz, do not fear the one that can kill you, não tenha medo daquele que pode te matar. but fear the one Tema who can kill you aquele and que send you pode into eternal te hell. levar e te mandar para o fogo eterno. I don't want to see anybody go Eu não there. quero ver ninguém indo para lá. I hope you can hear me Eu tonight. espero que você esteja me ouvindo hoje. There's a clarion call here tonight Tem um chamado claro aqui hoje for the sent ones, para os enviados, for the apostolic para o ministry. ministério apostólico. Does anybody hear that call Alguém tonight? está ouvindo esse chamado hoje? Do you know when the Holy Spirit comes, Sabe, quando o Espírito Santo He vem, casts out all fear, ele tira, lança fora todo and the medo. drink of the new wine E o beber do vinho novo empowers you to do the te things empodera para fazer as coisas you wouldn't normally que do. você normalmente não faria. That power is here E tonight, esse poder está aqui hoje. and that wine is here Esse tonight. novo vinho está aqui hoje. And the Lord says, it's my pleasure E o Senhor diz, é o meu to prazer release the keys of the liberar kingdom. as chaves do reino. And that's for you E é tonight. para você hoje à noite. See, God set me free Você vê, Deus me libertou from addiction, from alcohol, de from drugs. vício, de álcool, de drogas. But He's been teaching me Mas Ele tem me ensinado to learn how to love. a aprender a amar. And it's changed my life. E isso mudou a minha vida. No longer like I have to strive to do miracles. Eu não mais tenho que batalhar para fazer They milagres, just para happen. operar milagres. Eles The acontecem. Bible says A Bíblia diz they follow us. que os milagres seguem We don't follow them. os que creem. Não They é a follow gente que you. segue eles. Eles seguem a gente. Miracles, signs, and wonders Milagres, sinais e maravilhas will follow your life seguirão a sua vida. because you believe in your heart. Porque você crê no seu coração. They chase you. Eles te The seguem. goodness of God chases A you. bondade de Deus te segue. Why? Por quê? Because you become Porque você se torna what you behold. o que você carrega. And when you love E God quando você ama Deus with all your heart, com todo o seu your coração, mind, com a sua mente, you learn to love yourself quando você aprende a amar você mesmo, because He's created you in His image. porque Ele criou você à imagem e semelhança dEle. And you can move from a place of overflow E aí você pode se mover
de um lugar de transborde. And God's going to give you the words. E Deus vai te dar as palavras. You're going to be surprised. Você vai ficar surpreendido. The words of knowledge that come out of your As mouth. revelações, as palavras de The conhecimento que miracles sairão da sua that God boca. uses you in. Os milagres que o Senhor vai te People in usar. depression. Pessoas com depressão. People in addictions. Pessoas com vícios. They're going to be set free. Eles serão libertos. Because they're going to see Porque something eles verão algo that they need. que eles precisam. And that's love. E é amor. Because love never fails. Porque o amor nunca falha. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Obrigada, Espírito Santo. The same Spirit O mesmo Espírito that raised Christ from the que dead ressuscitou Cristo da morte is here tonight. está aqui hoje. We love Nós o amamos because He first loved us. porque Ele nos amou primeiro. We receive it. Nós recebemos. Has anybody been in the plane? Alguém aqui já esteve no avião? In the plane, when you go on a trip, E o avião, quando você vai para a they say, viagem, if we lose oxygen, eles falam assim: se você perdeu o oxigênio, don't help the baby. não ajuda o bebê. Help yourself. Coloca primeiro a sua máscara. Can I tell you something? Deixa eu falar uma coisa. Salvation A salvação is a selfish thing. é uma oração, é uma coisa egoísta. This is where we need to be selfish. Nesse momento da salvação é que a gente precisa ser egoísta. The Bible says, A Bíblia diz. read the book of Jude. Lê o livro de It Judas. says, work out your own salvation. Trabalhe a sua própria salvação. With what? Com quê? Fear and Com trembling. temor e tremor. See, God gives us fear, Deus nos dá o temor and the enemy steals it. e o inimigo rouba. The enemy uses it for his glory, O inimigo usa a falta do temor para a glória dele. and God uses it for his E glory. Deus usa o temor para a glória I want to dele. ask you Eu tonight, quero pedir para você hoje, where have you put your fear? aonde você está colocando o seu temor? There's the spirit of fear, Existe um espírito de medo, but you're not born with it. mas você não nasceu com ele. You're born with the spirit of Você power. nasceu com o espírito de poder. When you go into the Quando darkness, você vai para as trevas, you lay your hands você impõe as suas and you mãos, set them free from você fear. liberta eles do medo. That's the power, É o poder, the resurrection power o poder de ressurreição that you carry que você carrega to cast out the demons, para expulsar os demônios, to demonstrate the kingdom. para demonstrar o reino. But it's love Mas é o amor that's going to cause you que vai te fazer to never fail. nunca falhar. And can I tell you E something? deixa eu te falar uma coisa. Every person here tonight Toda pessoa que está aqui hoje has the capacity for it. tem a capacidade de amar. I thought I didn't. Eu achava que eu não tinha. I thought I would never. I was Eu like, achava que eu nunca ia conseguir. what's the Bible say? Become O perfect. que What a does that Bíblia mean? I fala? was like, Tornar-vos how can I? perfeitos. Like, if you're driving down the road, right? Está dirigindo na rua, certo? Say the speed limit's 60, O limite de velocidade é 60. and you're driving 61, Você está em 61. and you don't even know it, Você nem sabe. but you're still breaking the Mas law. você quebrou a lei. Do you think that's how God is? Você acha que Deus é assim? Do you think that's what He wants? Você acha que é assim que Deus quer? No, Não. no, that's not what He wants. Não é o que Ele quer. But that's what religion says. Mas o que a religião te God says, ensina. become perfect in love. A Bíblia, Deus quer, sejam Love the Lord perfeitos God no amor. with all your Ame ao heart, Senhor your teu mind. Deus, com todo o seu coração, com a sua mente, com a sua força. Anybody married? Alguém aqui é casado? Is your spouse perfect? A sua esposa, seu esposo é perfeito? Why did all the hands go down? Por que todas as mãos abaixaram? Mine's still up. A minha continua levantada. It's true, right? Não é verdade? Does that mean you don't love your spouse anymore? Significa que você não ama mais seu esposo? No, what do you want from your Não, o spouse? que você quer do seu esposo, da sua esposa? You want them to love you. Você quer que ele te ame, que ela te ame. Do you understand what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou dizendo? That's how it is with our God. É assim com o nosso Deus. He wants a heart towards Him. Ele quer um coração voltado a Ele. Even though we fail, Mesmo que a gente fale, even though we stumble, mesmo que a gente tropece, even though we make mistakes, mesmo que a gente erre, He wants us to become perfect Ele quer que nos In nos love. tornamos perfeitos em amor. because we become Porque nós nos tornamos what we see. o que a gente vê.
Amen? Amém? I believe Eu creio that there's a baptism tonight que tem um batismo aqui hoje in love. do amor. I believe it's going to change many E lives. isso vai mudar muitas vidas. I believe Eu creio that people who haven't been able to dream que o povo, a pessoa que não está conseguindo sonhar because of fear, por causa de medo, the enemy stole your dreams. o inimigo está roubando os seus sonhos. God's going to reignite those dreams tonight. Deus vai reacender esses sonhos hoje. There's a revelation that's going to come upon you. Há uma revelação que virá sobre a sua vida. And there's going to be gifts that are going to be E dispersed. serão dons que o Senhor distribuirá também nessa But the noite. gifts don't give you an identity. Mas os dons não são a sua identidade. They don't validate you. Os dons não validam você. They validate him. Eles validam Ele. The gifts are Os dons tools são ferramentas for the kingdom para o reino, through the apostolic através do apostólico, to bring the kingdom. para trazer o reino. But the goal Mas a meta this is where I have trouble. é isso que eu fico. I have to say it, Eu Pastor. tenho que falar, apóstolo. The first game I watched, Primeiro jogo que eu assisti the Corinthians do Corinthians and Palmeiras, e do Palmeiras. nobody made a goal. Ninguém fez um gol. Nobody made a goal. Ninguém alcançou a meta. In my mind, nobody won. Na minha cabeça, ninguém ganhou. Right? Olhando só aquele jogo, certo? Those Aqueles who overcome que vencem will receive the crown. são os que vão receber a coroa. When Jesus anointed Quando Jesus ungiu his os disciples, discípulos, he said, go cast out ele demons. falou: vai, expulsa demônio, Right? certo? Bring deliverance, healing. Traz libertação, traz Raise the cura, dead. ressuscita o morto. And that's exactly what they did. E é exatamente o que eles fizeram. And they came back to him. Aí eles voltaram para ele. They were so excited. Eles estavam tão felizes, tão animados. They were so happy. Eles estavam tão They're like, felizes. yeah, we finally made it. Né? Nós conseguimos. We've arrived. A gente chegou. And what did he say? E aí o que ele disse? He said, don't rejoice Ele falou: não se rejubilem, that the demons listen to you. porque os demônios obedecem He said, vocês. rejoice. Rejubilem, That your celebrem, name, porque o seu nome. I've given you a Eu name. tô te dando um I've nome. given you a name. Eu tô te dando um nome. And your name E o seu nome is written in the book of está life. escrito no livro da vida. And you will never E die. você nunca vai morrer. That was his message. Essa era a mensagem dele. That was his message. Essa era a mensagem dele. Learn to love. Aprenda a amar. Let God do the work. Deixa Deus fazer a obra. He's faithful Ele é fiel to finish the good para work. completar a boa obra. It's a good work he É started a boa obra que ele começou já. inside of you. Dentro de vocês. Hallelujah. I want you to take a moment, Eu quero que você agora tome um momento. and I want you to come between you and the E eu Lord. quero que você entre você e o Senhor. Whatever's in your heart, Tudo que tiver no seu coração, speak it to Him. fala com Ele. I know God is touching many people. Eu já estou vendo Deus tocar aqui muitas pessoas. If you need to come to a Se repentance, você precisa se arrepender,
It's between you and the Lord. É entre você e o Senhor. God's going to do a mighty thing here Deus tonight. vai fazer algo poderoso aqui hoje à noite. And I want you to take the E eu time quero que você agora entre to nesse get momento intentional para se tornar intencional about your relationship sobre o seu relacionamento with the Lord. com o Senhor.